Queria pedir a sua atenção por um instante, para que a gente possa mergulhar junto, não em um oceano de palavras humanas, mas em um universo inteiro que cabe numa única frase. Uma frase tão conhecida, que corre o risco de se tornar comum, tão recitada, que podemos perder sua força, tão familiar, que podemos esquecer sua profundidade. Estou falando de João, capítulo 3, versículo 16. Em meio ao barulho de um mundo que clama por respostas, em meio à nossa busca pessoal por sentido, propósito e esperança, essas palavras se erguem como um farol na escuridão. Elas não são apenas um resumo da fé cristã, são o próprio coração do Evangelho, pulsando em forma de texto. Permitam-me dizer, João, capítulo 3, versículo 16, não é apenas um versículo. É uma sinfonia divina em poucas palavras, uma declaração de amor cósmico, ao mesmo tempo, um convite intensamente pessoal. Para entender a grandeza dessa declaração, precisamos primeiro visualizar a cena. Imagine a noite em Jerusalém, o silêncio quebrado apenas pelo vento. Um homem chamado Nicodemos, um mestre da lei, um líder do seu povo, procura Jesus, protegido pela escuridão. Ele está confuso. Viu os milagres, ouviu as palavras, e seu coração está inquieto. Ele pergunta sobre nascer de novo, nesse diálogo profundo, entre a dúvida de um homem sincero e a sabedoria do Filho de Deus, Jesus entrega a mais sublime de todas as revelações. Ele começa com palavras que mudam tudo, porque Deus amou o mundo. Pare para pensar nisso. Deus, o Criador do universo, a força por trás de cada estrela, o arquiteto de cada floco de neve, o ser autoexistente, santo e perfeito. Esse Deus amou. Não um amor como o nosso, que muitas vezes é condicional, egoísta ou passageiro. A palavra grega aqui é ágape. É um amor que age, que se sacrifica, que busca o bem do outro independentemente do mérito. E quem era o objeto desse amor? A elite? Os justos? Aqueles que já o amavam de volta? Não. A Bíblia diz que ele amou o mundo. Toda a humanidade, em sua rebeldia, em sua confusão, em sua dor, em sua indiferença. Você e eu estamos incluídos nesse mundo. No nosso momento de maior distância, éramos objeto do seu mais profundo afeto. Essa é a base de tudo. Antes de qualquer ação nossa, houve a ação do amor de Deus. Mas o amor, para ser real, não pode ser só um sentimento. Ele precisa se manifestar. E o versículo continua, mostrando-nos a prova desse amor, que ele deu. O amor dá. O amor se entrega. E a grandeza do amor se mede pela grandeza do presente. O que Deus deu? Ele não deu uma lei, uma filosofia ou uma fortuna. Deu o que havia de mais precioso, mais íntimo e mais valioso para ele. Deu o seu Filho unigênito. Aqui, a sinfonia atinge sua nota mais alta e mais custosa. Unigênito significa único, sem igual. Não foi um anjo, não foi um profeta substituível. Foi o seu Filho, a expressão exata do seu ser. O custo do amor de Deus pelo mundo foi o seu próprio coração, entregue na pessoa de Jesus Cristo. Foi o céu invadindo a terra, a divindade vestida de fragilidade humana, para que a ponte entre nós e Deus, quebrada pelo nosso orgulho, pudesse ser reconstruída. E por que um sacrifício tão imenso? O versículo nos dá o propósito. Não foi para nos condenar, mas para nos salvar. A oferta é universal, mas o recebimento é individual. Para que todo aquele que nele crê. Repare na beleza desta frase. Todo aquele. Não importa sua origem, seu passado, suas falhas ou suas dúvidas. A porta está aberta para todo aquele. Mas existe uma chave para esta porta: crer. E crer, no sentido bíblico, é muito mais do que um consentimento intelectual. É confiar. É se apoiar. É entregar o peso da sua vida, seu passado e seu futuro nas mãos de Jesus. É dizer, eu não consigo me salvar, mas confio naquele que pode. Dessa escolha, dessa entrega em fé, duas realidades eternas se apresentam. Primeiro, a consequência da qual somos resgatados, não pereça. Perecer não é apenas morrer fisicamente. É uma palavra que fala de ruína, de uma existência separada de sua fonte de vida e amor, uma eternidade de vazio. É o resultado natural de uma vida desconectada do seu Criador. Jesus veio para nos resgatar deste destino.
E, em troca, oferecer-nos a maior de todas as promessas, mas tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? Não é apenas uma duração infinita de tempo. É uma nova qualidade de vida, a vida de Deus em nós. É conhecer a Deus, caminhar com Ele, experimentar seu amor, sua paz e seu propósito, começando neste exato momento e se estendendo por toda a eternidade. É a restauração completa do que foi perdido. É como voltar para casa. Meus amigos, João, capítulo 3, versículo 16, não é uma relíquia antiga para ser admirada à distância. É uma notícia urgente. É uma carta de amor escrita com o sangue do Filho de Deus endereçada a cada um de nós. Ele nos diz que nosso valor não é definido por nossas conquistas ou fracassos, mas pelo preço que Deus esteve disposto a pagar por nós. Ele nos diz que não estamos sozinhos em nossa jornada, pois o amor de Deus nos busca incansavelmente. Ele nos diz que nosso futuro não precisa ser definido pelo medo da morte, mas pode ser garantido pela promessa da vida eterna. Nesta noite, ou neste dia, ao ouvir estas palavras mais uma vez, não as deixe passar como um som familiar. Deixe que cada palavra penetre o seu coração. Porque Deus, o Criador soberano, amou de tal maneira, com um amor sacrificial, o mundo, incluindo você, que deu o amor em ação. O seu Filho unigênito, o presente de valor incalculável. Para que todo aquele que nele crê, o convite pessoal da fé, não pereça, o resgate do desespero, mas tenha vida eterna, a promessa de um futuro glorioso. Esta é a declaração de Deus para a humanidade. É o anúncio dele. A pergunta que ecoa através dos séculos, daquela noite em Jerusalém até este exato momento, é: qual será a nossa resposta? Que a Sinfonia de João, capítulo 3, versículo 16, não seja apenas um som distante que ouvimos, mas a própria trilha sonora que define as nossas vidas, hoje e para sempre.